nasci em São Paulo, em 20 de junho de 1958, uma família grande, uma porção de irmãos, uma porção de tios. Assim como a Mara, eu também tive que apanhar de 3 e só bati em 2. Eu sou filha do Alberto Mortara, um cidadão italiano que veio um pouco antes da guerra. E a minha mãe, a família da minha mãe, a minha mãe se chama Carmen Arruda Mortara, ela é de uma família nordestina, de 15 filhos. A minha mãe nasceu em Recife e na época, também mais ou menos parecida, na época da guerra, a família migrou para o Rio. Então as duas famílias, tanto a materna quanto a paterna, tinham migrado para o Rio. E 2 irmãos de cada um, uma irmã da minha mãe e um irmão do meu pai, estudavam juntos na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Química. Então também tem as coisas de muita gente da química na minha família. Uhum. E eles se apaixonaram e se casaram. E depois de um tempo, meu pai e minha mãe também se casaram. E, enfim, os meus tios casaram um pouquinho antes, depois de uns anos meus pais se casaram no Rio ainda, mas meu pai já tinha alguns vínculos em São Paulo. Então eles vieram para São Paulo. Eu fui muito privilegiada, muito mimada, eu acho, porque eu sou a primeira mulher. Eu tenho 3 irmãos homens e depois eu fui a primeira mulher. Então, meu pai era economista, o meu avô era demógrafo, tanto é que ele veio trabalhar no IBGE. E meu pai meio que seguiu essa carreira. Então ele estudou economia, trabalhou um pouquinho com demografia, mas depois ele mexeu mais com a parte financeira. E é uma família muito unida, então um ajudava o outro, tinha assim essa coisa de proteger, porque os pais não davam conta de proteger todos. A gente brincava muito, brincava realmente muito. Todo mundo tinha bicicleta, tinha patim, tinha carrinho. A gente tinha bastante, essa parte lúdica era muito bem cuidada mesmo, muito privilegiada. A gente estudava no que chamam Gracinha hoje em dia, na Escola Nossa Senhora das Graças, no Itaim. Meu pai levava todo mundo de manhã, não sei também como eles faziam para caber todo mundo. E a gente tinha, assim, a partir de uma certa idade, pequenininho voltava de perua, e a partir de uma certa idade tinha que voltar de ônibus. Até que uma certa idade minha mãe deixou eu começar a voltar sozinha, mas não era sozinha, eu voltava com uma amiga. Tinha outra que fazia o mesmo percurso, e aí eu achava que eu era a maior independente do mundo. O meu irmão, Bruno, que era próximo, ele estava 1 ano só na minha frente. Naquela época já existiu a admissão, que era o 5º ano, que virou o 9º ano, e por causa do Bruno, para não ter mais problemas, eu fiz o 5º ano para a gente continuar numa sequência. E aí eu fui, então, eu fiz 2 exames para outras escolas. No Colégio Santa Maria, que era um colégio só de meninas, de freiras naquela época, e a escola estadual vocacional Oswaldo Aranha. E por alguma maneira eu passei nas 2, não sei muito bem, mas me conduziram para o vocacional. Tinha muita liberdade, mas ao mesmo tempo tinha assim, aquela, né? Vamos lá, que tal que é melhor. Depois a Laura, que é a minha irmã seguinte, também veio para o vocacional. E o vocacional era uma escola muito legal e era 2 quadras da minha casa. Então foi uma época assim também que eu tive muita independência. A gente fez uns trabalhos bacanas, tinha que, sei lá, fazer trabalho já de grupo, tinha que, sei lá, fui na Embaixada do Japão, eu lembro que eu já me encantei, falei, nossa, Japão, que faz... Então a gente ia conhecer. E aí quando chegou o fim do 4º ano do ginásio, que era uma das etapas, eu fiz um exame para ir para a escola onde os meus irmãos homens estudavam. Então eles foram todos do Gracinha direto para o Colégio Santa Cruz. Olha, eu tive muitíssimas dúvidas, assim, como todo mundo da minha geração, como todos os jovens, né? Eu acho que nem minha geração. Eu tive muita dúvida, quase que fui escolhendo pelo que eu não queria. Eu gostava de química e de biologia, então essa parte foi boa, porque no 2º ano eu tinha que escolher aquelas opções já profissionalizantes. Naquela época eu fui para o que chamava LAC, que era Laboratório de Análises Clínicas, que não era nada, mas era de biológicas. E eu achava legal, eu tinha assim... essa coisa de querer ajudar, e fui continuando. E aí o papai falou que tal os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Então foi uma coisa muitíssimo legal, porque talvez eu também me achei parecida com os meus colegas do colégio, porque eu também tinha outras histórias diferentes para contar, mas não dava para fazer naquela época, não passei em nenhum que ficasse mais tempo. Eles falavam assim, meus pais falavam assim, você é menor e vacinada, se cuida. Aí eu voltei, aí era o 3º ano e tinha que fazer a escolha da profissão. E foi chegando a época de escolha, e agora o que faço? Aí tinha aqueles 2 vestibulares, tinha a FUVEST e tinha um exame para a Escola Paulista de Medicina. E na hora de fazer a inscrição, eu de novo,
já tinha comentado, eu falava, não é medicina que é o meu... E já tinha um curso de biomédicas, né, na Escola Paulista. Eu falei, vou nisso. A gente não tinha muito acesso aos currículos, nem conversar com ninguém que fosse da área, era uma coisa nova. Mas eu cismei e falei, vou tentar. Tinha só 20 vagas. E na USP eu resolvi, por causa também desse meu irmão que já estava, e aí eu prestei o vestibular. Primeiro, chamava CECEM, agora que eu lembrei. O CECEM, eu entrei na faculdade. Então eu fui prestar a FUVEST sabendo que eu tinha passado em um lugar que tinha 20 vagas. Então eu me senti, de novo, não a rainha, mas eu falei, se eu passei num que é tão difícil, que só tinha 20 vagas, eu passei, provavelmente vou passar na USP. Então eu fui fazer esse vestibular com muita tranquilidade e passei, de fato, para a opção que eu quis. Foi uma mudança de vida muito grande. Era o dia inteiro na escola, mas foi uma época legal. Tinha muitas meninas e a gente foi ficando, tinha muito pouco homem na faculdade, mas a gente foi ficando, assim, fazendo os grupos. Só que logo no começo da faculdade também aconteceu uma coisa bem bacana. O meu irmão já estava namorando uma outra farmacêutica e eles já tinham ido no Projeto Rondon, Cris. E o Projeto Rondon era uma coisa muito bacana e tinha operações curtinhas. Então, não precisava ir naquele que ia nas férias todas, não precisava ser no verão, podia ir durante o curso. E aí eu me inscrevi no primeiro ano, em abril eu já fui para o Pará. Então, a menininha, mocinha da Zona Sul de São Paulo, de repente fui parar em Marabá. Era uma realidade completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. E aí eu voltei e continuei a faculdade, mas na hora da opção eu escolhi a área de alimentos. Tinha análises clínicas, medicamentos, indústria, eu escolhi alimentos, porque eu achei que era uma coisa que eu ia curtir mais. E foi muito interessante o curso, porque tinha poucas pessoas, tinha 5 meninas, basicamente. E a gente ficou uma turma muito unida, a gente ainda se encontra, tem grupo no WhatsApp, né? É muito legal. E uma delas, inclusive, é a irmã do meu marido. E aí eu consegui, por causa do meu irmão mais velho, um estágio no Leite Paulista, que era da área de alimentos, longe para Chuchu, mas era uma possibilidade. Então eu fui lá para o Leite Paulista. Me botaram para lavar tubo de ensaio no primeiro, acho que eu fiquei uma semana lavando o tubo de ensaio e tudo, então também tive essas experiências assim. E fui aprendendo e tudo, mas eu sempre tinha aquele fogo assim para conhecer mais e pensava que se eu sou a pessoa mais formada, como é que eu vou me aprimorar? Como é que eu vou crescer nessa profissão, né? Então eu tinha um pouco desse receio, assim. E fui tocando. Aí eu cumpri o prazo e eles me falaram que se eu fizesse um estágio na Adolfo Lutz, eu poderia retornar depois, que eles me proporcionariam uma vaga muito interessante para coordenar o laboratório de produtos acabados, porque eu trabalhava com produtos que era leite, eram os laticínios. E aí eu fui para o Adolfo Lutz fazer um estágio também. Eles, sei lá, eu pedi, de alguma maneira eu consegui. Então era assim, era a chance que eu tinha. Mais ou menos um ano depois, me perguntaram se eu queria trabalhar no grupo GESI, na divisão de sorvetes, que era sorvete gelato. Nossa, eu fiquei assim, uma dúvida assim enorme. Eu lembro de conversar lá com os chefes lá do Leite Paulista, inclusive o coordenador que tinha me proporcionado o estágio, assim, sentindo um pouco essa traição, vamos dizer. Aí eu fui para a GESI, que era a Gelato, né, a divisão de sorvetes, era na Vila Olímpia, então bem mais fácil de ir, bem perto de casa, já uma realidade bem mais fácil. E então foi uma vida legal nessa coisa. Era um laboratório pequenininho, mas eu tinha muita autonomia. Eu andava pela fábrica inteira, eu tinha que fazer os batches piloto, então eu tive muitas experiências também interessantes. Enfim, eu fiquei assim completamente decepcionada. Eu falei, eu fui chamada para trabalhar aqui, eu saí do meu emprego e um ano depois, né, me dão a carteirinha, vai embora. E aí, meu pai tinha muitos contatos, tinha toda essa agenda, mas era sempre da área de indústria automobilística. Então, não tinha pessoas para, não, por favor, me ajude, quebrar galho, não era quebrar galho, mas eu precisava de um emprego. Eu comecei a dar aula em Sorocaba, lá num colégio profissionalizante que existe até hoje, na área de bioquímica, que fazia parte da minha formação, que uma das minhas
cunhadas lá de lá davam aula nessa escola, então eu pegava o ônibus, dava aula numa noite, dormia lá na casa dos primos, voltava de ônibus, então, né, um negócio a 100 quilômetros da sua casa, não era exatamente, eu não tinha vocação, nem preparo na época para dar aula, então eu ficava assim numa ansiedade e continuei procurando emprego, ia nos lugares e um certo dia eu encontrei uma pessoa que ainda trabalha na Avon e tinha uma vaga na Avon, então ela me falou e eu fui lá e aí eu entrei na Avon, então mudou a minha vida bastante. Eu me casei no ano seguinte, uns meses depois que eu entrei, eu já estava assim, preparando o casamento, eu não fiquei noiva, a gente tinha assim um relacionamento de fazer as coisas práticas. E na Avon eu entrei para fazer uma coisa muito legal, que eu fui trabalhar com teste de desafio, que é uma coisa, tem que mexer com os micro-organismos, tinha que testar para ver o quanto o cosmético resiste à contaminação microbiana. Então eu gostava dessa parte de laboratório, gostava de mexer com as culturas, fazer isso daí. E, ao mesmo tempo, era uma coisa diferente do que eu tinha feito antes, que eu fazia mais controles e coisas, era rotineiro. Então, eu fui trabalhar nessa área e na área de desenvolvimento de produto, que não podia desenvolver muito, mas tinha que fazer batches, então não tinha exatamente uma rotina, então era muito bom. E o chefe Benevícios era muito legal, a gente tinha uma sintonia bacana, e tinha o companheiro de bancada, que é o Antônio Celso, o Celcinho, o Celcinho, porque é engraçado, porque eu sou, na verdade, até mais alto que ele, mas ele foi também um cara que me ajudou, me ensinou, vamos assim, vamos ali, a gente fazia, e até hoje a gente se encontra e fala, lembra a gente testando as velas, teve uma época que a gente fazia umas velas e tinha que testar se elas flutuavam e coisa por causa da segurança e coisa, eu falava, gente, como é que na faculdade a gente não aprende nada disso de vela, lá que estamos fazendo... Então a gente fazia de tudo, mas com muita... Eu sempre tive muita garra, muita vontade, me dediquei sempre muito, porque eu estava muito bem com as coisas que eu tinha para fazer. Aí depois eu rodei um pouco no laboratório, fui trabalhar na parte instrumental também, foi legal, que eu não sabia muito, mas aí eu pude aprender, fazer outros cursos. Depois de um tempo, que já foi mais perto de quando eu estava pensando em ficar grávida, eu fui para... Teve uma vaga na parte de regulatórios, que não se chamava regulatórios na época. Então foi bem pertinho da época que eu fiquei grávida do Paulo, que foi em 88. Eu fui trabalhar nos regulatórios. Então combinou também com a parte de estar grávida, né? Eu teria menos exposição, mais tranquilo e menos exposição. Não teria que pegar peso, nem levantar misturador, sei lá, as atividades. E aí, então, eu fui em 88 trabalhar no regulatórios, que era muito legal também. E tinha contato com outros departamentos também, porque a gente tinha que dar assessoria a marketing para ver o que tinha no produto, o que poderia ser comunicado para os clientes, para os consumidores. Então, esse extrato faz isso, ou não faz aquilo. Então, fui realmente melhorando, né, nessa coisa da formação, de conhecer os ingredientes um pouco mais. E a turma era muito unida, e foi essa época que então eu fui trabalhar com o João Hansen e com a Mara Augusto. Foi muito interessante, foi muito gostoso. Logo no começo, eu casei e aí um ano depois, mais ou menos, a gente conseguiu fazer uma lua de mel, porque aí eu tinha férias e tudo. Aí a gente fez uma viagem muito bonita para a Itália, conhecer os lugares lá onde meu pai tinha ido, e meus pais foram também. Então foram quase 13 anos de experiência e eu só saí por causa das dificuldades familiares. Então a gente teve que ir para... Quer dizer, o Mauro foi para Minas e eu fiquei. Então fiquei ainda um ano e meio, segurei a vida sozinha aqui em São Paulo, com os dois meninos. O suporte do berçário da Avon, foi uma coisa assim, muito, muito relaxante, não é relaxante, calma, deixa a gente tranquila. No começo, segura. O Paulo entrou no dia que ele fez 3 meses, porque não tinha licença naquela época. Eu tive que sair uns dias antes, porque deu assim, eu estava com a pressão não, sei lá, o coração, alguma coisa do neném não estava lá. E aí a médica falou, não, acho que agora já está bom. Só que eu fiquei um pouco em casa antes e 3 meses era muito pouco, né? Então, o dia que ele fez 3 meses, ele já estava de volta na fábrica. E ele foi o primeiro neto do lado do Mauro, mas no meu lado já tinha um monte, né? Já tinha vários, meus irmãos mais velhos já tinham os filhos, já tinham uns 4 ou 5. Não eram muitos, mas já tinham alguns. Então, meus pais já tinham um pouco matado essa vontade de netos e do outro lado não. Então, ele foi um rei lá no lado da família do pai, é bonitinho mesmo, uma família pequena.
Mas aí a gente conseguiu, então, de uma certa forma, ter a vida do casal, a gente tinha a vida profissional, tinha a vida com os meninos. E só que na época que o Mauro veio para Minas, né, foi um pouco mais difícil, porque aí ele vinha praticamente todo fim de semana de ônibus, porque era muito caro o avião e era difícil também ordenar. Então ele vinha na sexta-noite e voltava no domingo. Então ele dormia 2 noites no ônibus. E eu esticando São Paulo, e eu esticando a Avon, que não queria ir embora, aquela coisa. E quando chegou o fim de 95, mais ou menos, perto do fim de 95, a gente começou a pensar, vamos. E aí a gente demorou um pouco para pensar e não tinha vaga nas escolas. A Fiat tinha ligação com a Fundação Torino, que é uma escola italiana que tem lá, que ele poderia frequentar, os meninos, né? Mas não tinha vaga para os 2 meninos, porque o mais jovem ele ainda estava fora do escopo da escola. Então a gente achou que não tinha sentido levar 2 crianças na mesma situação, estudar numa escola de um sistema, que inclusive era começava em setembro e terminava, segue, né, o ritmo italiano. Não podia botar num jeito e outro totalmente diferente. Claro. E talvez eu mesmo usei de álibi também, fiquei mais 6 meses em São Paulo. E aí a gente foi preparando tudo, a gente fez entrevistas, escolhemos uma escola que era parecida com a escola que o Paulo já ia, o Rick ainda ia no berçário, que era uma escolinha, né? E aí o Paulo e o Rick mandaram os materiais e a gente conseguiu uma escola bastante interessante e tudo, e falamos, escolhemos, e aí tinha vaga no meio do ano, então a gente estabeleceu que o meio de ano de 96 poderia ser essa época da mudança. Então eu saí da Avon dia 29 de julho, dia 1º de agosto eles começaram as aulas, mas com um pesar que foi assim imenso, foi uma decisão, posso te dizer que dói. Embora eu tenha tido assim muita sorte, então chegou uma hora, meu marido fazendo aquelas viagens, os meninos procurando o pai, a família é a prioridade. E de fato era uma coisa positiva, eu estava saindo por um ótimo motivo. Mas era uma coisa que eu estava dando valor a outras coisas que tinham muito mais valor. Então aí minha vida mudou demais e a deles melhorou muito, porque não tinha escola integral. Então eles foram para uma escola de meio período, então eu tinha que levar na aula de inglês, no clube, no dentista, sei lá, todas as atividades tinha que acompanhar. Aí mandava currículo, fazia entrevista, não sei o quê. Uma pessoa que me ajudou muito nessa época foi o Brandão, o Luiz Antônio Brandão, que escreveu os dicionários de cosméticos. Então, logo depois que eu saí da Avon, antes de ir para Belo Horizonte, eu vim e fiquei, eu não lembro exatamente como eu fiz, mas eu fiquei fazendo um tipo de um estágio lá. Então, era para eu melhorar um pouco o foco. Quando a gente trabalha num serviço só, a gente fica muito setorizado. Então, eu tinha toda essa, sabia fazer muito bem uma parte do serviço e precisava, na parte regulatória, saber, desde o começo até montar um processo e mandar para Brasília, que era tudo só de papel e tudo. Então, ele foi também um anjo, especial. Eu sei que também eu participei em algumas coisas, mas o gesto inicial, toda essa ação de treinamento e tudo foi da parte dele. E aí, então, a ideia era fazer uma coisa similar, era trabalhar com regulatórios, fazer regularização de produtos para outros clientes. Demorou realmente bastante, porque de 96, aí, eu fiquei muitos anos só como prestador de serviços e nessa época várias vezes me chamaram aqui na Avon. Então eu vim vários períodozinhos, 3 meses, 2 meses, e ficava aqui meio indo e voltando, mas prestava serviços aqui, ficava felicíssima como autônoma. E a santa vizinha de BH levava os meninos para a escola e tudo. Aí foram várias vezes de fazer esses serviços de vir para cá, algumas coisinhas lá, e depois de um tempo eu comecei a ajudar, a participar e ajudar numa consultoria aqui, que trabalhava com um cliente. Tinha clientes internacionais, então o Rubens Brambila, que também foi uma ajuda do João, tudo isso sempre era a mãozinha protetora do João Hansen. Fui me mantendo próxima das coisas, então podia trabalhar muito, mas pelo menos eu não estava desconectada, né? Em 2014, houve uma chamada também de novo da Avon, eu já tinha ido alguns períodos, várias vezes. Tem um projeto assim, talvez desse, que você acha de ficar uns 3 meses aqui em São Paulo e tal. O resultado é que eu estou desde 2014 nesse projetinho de 3 meses, que foram 3 anos que agora para isso. Então isso aqui foi assim para mim, nossa,
não é nem cereja do bolo, é assim, aquela coisa que você não espera, que fica um pouquinho. Eu fiquei 2014 para 2015, eu fiquei um ano inteiro aqui em São Paulo, foi um pouco desafiador também. Então foi assim, isso mesmo, é uma fase que eu não tinha mais nenhuma coisa que me prendia em casa e ao mesmo tempo eu pude de novo me relacionar com a fábrica. Quem trabalha na fábrica para mim dá uma energia, assim, uma coisa, eu acho bárbaro, eu adoro mesmo. Então, na Avon é um projeto que na verdade agora já está sendo comercializado, é a linha Cores, é uma linha que a Avon fez uma parceria para produzir produtos dessa linha que eram todos diferenciados. Eles têm um apelo diferente, uma marca diferente, mas eles são produzidos aqui pela Avon. Eu vou 3 vezes por semana, normalmente, na academia. E eu gosto de fazer ginástica, gosto de estar ativa e faz bem. Meu pai era diabético, então a gente tem essa tendência, eu falo, não quero essas coisas, eu tenho bastante energia. Eu gosto de ler, eu gosto de ver televisão, de ver séries, eu gosto de ir a museu, gosto de exposição. Belo Horizonte tem algumas coisas, não muito. Atualmente a gente não faz tanto, mas eu vou. E gosto de andar muito. A gente anda todo fim de semana, a gente vai em algum lugar, a gente sai, todo domingo a gente anda para um lado, para o outro. A gente está pensando muito por causa da Mônica, de novo, da minha cunhada, que já está há um tempo, está uns 11 anos indo e voltando de Portugal. Meu cunhado está dando umas aulas em Portugal, muitas aulas da Universidade do Minho. Então a gente já foi 2 viagens bem grandes, uma hora já foi mais umas 2 depois que eu não pude ir. E já estamos de namoro, assim, vamos dizer, com essa ideia de morar um tempo em Portugal, especialmente porque o Paulo estava morando na Alemanha. Agora o Paulo vai ficar um pouquinho na Costa Rica, mas ele vai voltar, então era uma ideia de estar mais perto, pelo menos de um dos filhos, e fazer alguma coisa. Na verdade, eu ainda não tenho uma ideia exata do que eu vou fazer. Eu sei que eu não gosto de ficar parada, realmente eu não consigo. Nem nesses dias as pessoas, você não fica assistindo o jogo de futebol? Eu falo, não consigo ficar sentada assistindo o jogo de futebol, eu estou fazendo alguma coisa. Mas eu acho que essa ideia de morar fora, de poder passear, de viajar, de coisa, eu gosto. Eu estou tão feliz, eu estou muito feliz. Eu acabei de fazer 60 anos, então você vê, assim, quando eu vejo meus 2 filhos, vejo o que a gente já conseguiu transmitir, como eles estão bem, como eles estão capacitados, as oportunidades deles, os caminhos que eles estão seguindo, é muito legal de ver, porque é uma coisa que a gente foi plantando e foi se dedicando, então esse resultado é assim, gratificante demais, demais.